Bum! Estudos para concursos, INSS, direito previdenciário, sobre a autonomia de legislação previdenciária. Interessante, né? Porque eu não lembro disso aqui. O que será isso aqui? Autonomia, Deixa eu ver. Deixa eu ver o primeiro parágrafo dessa coisa de autonomia. A autonomia de um ramo do direito destaca que tão particular e própria organização técnico-científica desse ramo, tão especiais são suas regras, autonomia da legislação previdenciária, tão detalhada e complexa as regras que compõem as relações jurídicas dele derivadas dos direitos, poderes e deveres e responsabilidades que já e ele reconhecida como um ramo autônomo do direito. Daí tem coisas sobre relações com outros ramos do direito, relações com o direito privado, relações com o direito penal, previdenciário com penal, previdenciário com processual, previdenciário com constitucional, previdenciário com administrativo, previdenciário com financeiro, previdenciário com tributário, previdenciário com internacional, público e privado. E depois tem um treco sobre um decreto aprovado, acordo de previdência social na Grécia e no Brasil. Que se aplica na Grécia e no Brasil estranhos. Bom, eu entendi agora. Sobre autonomia vai falar sobre as relações da legislação previdenciária e algumas relações, quer dizer, tipo, as coisas que vão aparecer em outros direitos. Tipo, no direito penal, né? Se tiver lá, não tiver só falando das coisas ruins que acontecem com as pessoas presas, vai ter lá o sobre assistência à reclusão, né? De reclusão e outras coisas. O processual também. E tipo, quando ele pede requisitos, o treco que não recebeu, né? Que acontece várias vezes. Bom, vamos lá. A autonomia não significa que o direito previdenciário seja estanque e incomunicável, como os demais ramos do direito, mas sim que alcançou a maturidade a ponto de gozar da liberdade de se orientar por seus próprios princípios e, essencialmente, tendo características de um ramo especial do direito. Lembrar Rocco que para que um ramo científico componha um corpo próprio de doutrinas, institutos e regras são necessários os seguintes requisitos. Primeiro, são três requisitos aqui que estão falando. Primeiro é que seja bastante vasto a ponto de merecer um estudo adequado. O segundo requisito é que contenha doutrinas e homogêneas dominadas por conceitos gerais, comuns e distintos dos conceitos gerais informadores de outras disciplinas. E o terceiro requisito é que possua um método próprio, isto é, que empregue processos especiais para o conhecimento das verdades que constituem o objeto das suas investigações. E, sob essa prima, que eu acho que são esses requisitos que está falando, não há mais por que se conceber o direito previdenciário ou o direito da seguridade social, que é a mesma coisa, só que o direito previdenciário é um ramo do direito de seguridade social, como um apêndice do direito do trabalho, não é uma extra do direito do trabalho, podendo-se afirmar que já exibe ele desenvolvimento peculiar dentre os demais ramos do direito público, sendo aceituada a sua autonomia, à medida que é enriquecido por um sistema de normas jurídicas rígidas por princípios próprios específicos e distintos dos demais. C. Mesmo antes, um cara chamado Arnaldo Sussekind e um cara chamado Mozart Victor e outros já apregoavam, ou seja, ensinavam e diziam que a autonomia do direito da seguridade social ou direito previdenciário, que tipo eles são sinônimos, né? Eles estão normalmente falando a mesma coisa, apesar de que previdência seja um ramo da seguridade social. Com a promulgação da Constituição de 88, o tema se pacificou, porquanto a referida Carta Magna reservou todo um título, que é o título 7, para enunciar disposições muito sobre a Seguridade Social, inclusive estabelecendo o que abranger a saúde, a previdência e a saúde. E por que está falando saúde, previdência e saúde? Previdência social e saúde. Isso aqui está errado. É assim, a Seguridade Social são três caras. É o A de assistência social, o S de saúde e o P de, de previdência social. Se você tenta fazer um mnemônico com essas três letras, você cria a palavra paz, só que com S. Mas paz é paz, né? A seguridade que é paz. Daí, desvinculando radicalmente das canones do direito do trabalho, enunciados no distinto capítulo, que é o 2, dos direitos sociais, e o título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Bom, agora falando ainda dessa autonomia, mais direito, mais relações com os outros ramos do direito,
da autonomia previdenciária. Como já salientado, o fato de ser autônomo não significa que o direito previdenciário ou o direito da Seguridade Social seja estanque bom. Bem, ao reverso, tem ele intensa e indissociável com todos os demais ramos do direito. Confira. Como o direito privado, inescondível a íntima relação do direito previdenciário com o direito civil e com o direito comercial, já que das relações familiares, econômicas e patrimoniais decorrerão ou fundamentos de contribuição ou mesmo ao gozo dos benefícios previdenciários. Interessante, não? Deixa eu ver uma coisa, acho que acabou a tinta na minha caneta. Não, ainda tem bastante tinta. Deve dar para terminar esse vídeo com essa tinta. Confira-se, por exemplo, que a Previdência é dedicada especialmente à proteção da família e dentre os beneficiários merecem destaque particular a mãe do auxílio maternidade, o cônjuge ou filho na pensão por morte ou no auxílio reclusão, etc. Todos os conceitos do direito civil. Nas relações com o direito comercial, o direito previdenciário vai buscar o conceito de empresa e incluí-la lá entre as contribuintes, bem assim o lucro, faturamento e etc. A próxima constituição é sobre com o direito penal. Previdenciário com penal. Vamos ver. Não são poucas as previsões punitivas do direito previdenciário. Punitivas! Né, fraude? Seja em relação ao inadimplemento das obrigações principais, que são os pagamentos de contribuição, e seja das acessórias, registros, escriturações, etc., cujo sancionamento efetivo é pautado pelos princípios do direito penal. Demais disso, não são poucas as normas penais de interesse tributário, como a previsão de vários crimes relacionados à atividade de arrecadação das contribuições. Só para comentar, isso aqui já caiu no INSS, acho que caiu no de 2016, que falava assim, a Marinha, ela tem uma sorveteria e daí ela teve uns problemas, não, chegou na época em que tava, tipo, né, tem as épocas que tem vários clientes, tem épocas que não tem poucos clientes, né, daí chegou numa época de poucos clientes. E daí o problema é que ela tinha pedido um empréstimo para comprar uma, sei lá, uma geladeira maior assim. E daí ela ainda estava pagando ela. Daí ela fez o quê? Ela parou de pagar a previdência de 5 funcionários para ela conseguir pagar os trecos do empréstimo. Troca, qual é a palavra? Eu acabei de falar, do empréstimo dela. E daí, bom, na questão não perguntava se era certo ou errado, se era crime, sobre ou qualquer coisa do crime, mas saiba que isso é crime, retenção de caras aqui, como falou aqui, é um crime. Bom, e também estava no direito previdenciário, sacou? Próximo, direito processual contra previdenciário. Já na consideração, a cobrança das prestações devidas pelos contribuintes inadimplentes, pode-se bem vislumbrar a intenção ou relação do direito previdenciário com o direito processual, as relações de execução fiscal de natureza essencialmente processual. Tem especial nesse treinamento a atenção da natureza do direito previdenciário, de que já são instrumento básico de concretização da pretensão fiscal do poder público. Mas não é só. Administrativamente, há ainda o procedimento de impugnação das autuações por infrações de recursos de consultas. Tudo lastreado basicamente no direito processual. Interessante, né? Próximo é o direito constitucional com o previdenciário. Mas é básico, né? Tem um capítulo inteiro de previdenciário. Está na Constituição, os princípios básicos da Seguridade Social, que está lá no 194 e 195. Que sobrevém a disciplina dos respectivos poderes e deveres do Estado. Esta é uma relação umbilical na hierarquia e dependência à medida que a validade das normas do direito previdenciário subordinam-se às normas constitucionais, delas não se podendo se apartar sob pena de absoluta invalidade. O próximo é o de continuação de administração contra previdenciário, que vai ser a mais treco da prova do INSS, porque só vai cair direito administrativo, direito constitucional e direito previdenciário. Que só cai isso, né? A atividade pública da Seguridade Social é um dever do Estado, vale dizer, gerido pela administração pública e, por isso mesmo, guiada pelas balizas do direito administrativo, desde a arrecadação das contribuições até a avaliação do deferimento e concessão dos benefícios. Legal, né?
O próximo é o direito financeiro, né? Esse aqui é o ponto que financeiro com previdenciário é o treco de custeamento ou arrecadação. Também tem o direito tributário, que depois, que também é do treco de custeios e arrecadação. Vamos ver. Direito financeiro, isto é a relação mais natural, já que o direito previdenciário se respalda num binômio inevitável. A arrecadação do dinheiro é gasto com a prestação de benefícios, tudo em consonância com um orçamento cuja elaboração e execução são disciplinadas pelo direito financeiro. Próximo, com o direito tributário, basta considerar a natureza tributária das contribuições previdenciárias para já se ter uma boa ideia do estreito vínculo com esse ramo do direito. E não é só de lá são apanhadas as estruturas das obrigações previdenciárias, principais acessórias do crédito previdenciário e seu privilégio das isenções e etc. tributárias, né? E, para terminar, o direito internacional previdenciário com o direito internacional, né? Direitos humanos, saca? Internacional público e privado. Avulta-se a importância dos tratados e convenções internacionais em que países organizam exatamente para entenderem a assistência a seus nacionais, mesmo em território estrangeiro. Ou seja, o internacional é para proteger os direitos das pessoas que estão em outro território que são brasileiras. Bom, confira-se, por exemplo, o decreto 999908 sei lá, vamos ver o que está escrito. Decreto legislativo promulga o acordo de previdência social entre a República Federativa do Brasil e a República da Helênica, que se aplica. Interessante. República Helênica. Parece que Helênica é a Grécia. Que se aplica na Grécia, que é a legislação do regime geral de seguros sociais que cobre os trabalhadores assalariados ou assemelhados quanto aos riscos de velhice, morte, invalidez, doença, maternidade, acidente de trabalho, doenças profissionais e prestações familiares. Na Grécia também tem a legislação relativa aos regimes especiais de seguros sociais que cobrem quanto aos riscos mencionados nas letras A acima, certas categorias de trabalhadores assalariados ou semelhantes das pessoas exercentes de uma atividade independentemente ou de uma profissão liberal, salvo quanto ao regime dos integrantes da Marinha Mercante ao qual o presente acordo poderá ser aplicado mediante comum acordo da autoridade competente. E nesse acordo tem o Brasil e tem a República Helênica, e agora eu vou falar do Brasil, só tem um pouquinho que está escrito. No Brasil, a legislação concernente do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SIMPRAS, e no que houver reciprocidade, o regime funcionário federal. Legal! O próximo tema é sobre a aplicação das normas previdenciárias.